Esta é a última lição do trimestre sobre o livro de Êxodo. Eu apreciei muito esta lição e eu acredito que você também. Quantas coisas aprendemos sobre Deus, sobre o plano de salvação, sobre a realidade da vida. A vida dos israelitas, a realidade deles tem muito a ver com a nossa, porque somos filhos de Deus, estamos no mundo de pecado, temos as mesmas lutas, dificuldades. E nessa lição do trimestre, nós vamos finalizar com um estudo sobre o tabernáculo, sobre o santuário terrestre, digamos assim, o tabernáculo terrestre. É muito importante você analisar este assunto para você compreender certos aspectos do plano de salvação. Também é importante para você perceber a maneira, grava isso aqui, a maneira como Deus revelava o evangelho para os israelitas. Você vai perceber que o evangelho foi revelado através do tabernáculo, depois através do santuário. E aí isso só nos mostra mais uma vez algo que eu já abordei algumas vezes com você aqui no trimestre, que Deus sempre teve o mesmo plano de salvação. Ele apenas ensinou este plano de salvação de maneiras diferentes, de acordo com as necessidades das pessoas e com a capacidade de as pessoas entenderem este plano de salvação. Mas eu queria começar esse estudo hoje de uma forma diferente. Vamos fazer uma oração para que Deus nos guie no estudo de hoje. Criador, agora que vamos abrir a sua palavra, peço que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Que as suas ideias sejam transmitidas a nós e nenhuma ideia humana. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então ver de que maneira a doutrina, o tabernáculo terrestre, ou a doutrina do santuário, se você quiser chamar assim, eu gosto também de falar a respeito, mas nós não vamos nos aprofundarmos especificamente na doutrina, mas aqui na questão do tabernáculo, como que o tabernáculo nos mostra o plano de salvação, o evangelho sendo revelado desde os tempos antigos. Vamos começar o nosso estudo aqui na parte de domingo da lição, com Êxodo capítulo 35, tá? Aqui uma coisa que você percebe em Êxodo 35 é a íntima relação entre a doutrina do sábado e a doutrina do santuário. Eu sei que talvez você seja um cristão de uma outra denominação religiosa que não tenha por costume guardar o sábado, porém fique aqui, continue no estudo. Esse estudo vai agregar a você. Esse estudo vai revelar coisas a você que talvez você não conheça. Tá bom? Aqui em Êxodo 35, antes de Deus falar sobre o santuário, Deus relembra-os sobre a observância do sábado. Vamos analisar brevemente isso aqui e eu quero lhe mostrar por que o sábado não era apenas para os judeus e por que o sábado, obviamente, não foi dado apenas no Monte Sinai. Eu quero que você analise brevemente isso comigo para você ver a relação entre o sábado e a doutrina do santuário. Aqui em Êxodo 35, 1 a 13 é dito o seguinte: Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São essas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso, solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Você pode perguntar assim de início, por que Deus instituiu esta pena capital para quem trabalhasse no sábado? Muitos argumentam o seguinte: se o sábado fosse válido para os nossos dias, então a mesma pena capital deveria de existir. Você tem que analisar aqui uma coisa importante. O tipo de punição por uma transgressão de um mandamento não determina a validade ou não deste mandamento. Quer ver um exemplo? Olha o que diz aqui Êxodo 21, 17. Êxodo 21, 17 diz assim: Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se a punição com a pena capital por transgredir o sábado, em Êxodo 35, abole o sábado, então a punição por amaldiçoar pai e mãe, por desonrar pai e mãe, em Êxodo 21, 17, também abole o mandamento honra teu pai e tua mãe. Então você percebe? Nós nos meteríamos num problema de ordem moral muito sério. O tipo de punição
pela transgressão de um mandamento não anula o mandamento. O que determina a validade e a permanência de um mandamento é o caráter moral de Deus. Então, enquanto Deus e for Pai, o mandamento honra teu pai e tua mãe será eterno. Enquanto Deus for o Criador, o mandamento do sábado será eterno. Então não é a ausência ou não de pena capital que determina a validade ou não de um mandamento. É o caráter do legislador. Tudo bem? Segundo aspecto, por que havia esta punição? Esta punição não era por uma transgressão do sábado motivado pela natureza humana pecadora, porque nenhum de nós observa o sábado perfeitamente em 100% do tempo. Isso aqui também não era para pessoas que desconheciam o mandamento. Isto aqui era para quem, de uma forma aberta e rebelde, desafiasse a Deus transgredindo o sábado. Esse é o caso, por exemplo, de Números 15. Tá? Isso aqui é muito importante, porque esse é um outro texto indevidamente usado para falar da abolição do sábado. Então lembre-se de Êxodo 21:17. O amaldiçoar pai e mãe também era punido com a pena de morte. Só que, obviamente, não podemos anular o mandamento por causa disso, por causa da forma como era punido naquela sociedade teocrática. Grava isso aqui, numa sociedade teocrática, as pessoas todas tinham plena convicção do que estavam fazendo. Então, quando elas abertamente se rebelavam contra Deus, é porque elas estavam já num nível de endurecimento muito grande de desafio. Então Deus não mandava matar por qualquer coisa, não era assim que a coisa funcionava, não é? Mas aqui, Números 15, teve um evento em que um homem foi colher lenha no sábado. E aí, este homem foi morto por isso. Mas não foi pelo simples colher lenha. Se você analisar o contexto de Números 15, olhe bem. No 32 ao 36 fala do apedrejamento deste homem. Só que este homem, ele não foi morto por uma simples transgressão do sábado, né, que é até impulsionado pela natureza humana pecaminosa. Ele se ergueu de uma forma rebelde contra Deus. As pessoas leem Números 15, 32 a 36, mas não leem os versos 30 e 31. Olha o que diz aqui. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, até sugiro, sublinhe essa palavra aqui na sua Bíblia enquanto você ler, porque aí isso vai tornar claro para você o tema aqui, ó. Aquele que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. E aí, verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Olha o tipo de transgressão deste homem. Deus não autorizou a pena capital dele por ele ter transgredido o sábado como um pecador comum. Ele foi punido porque ele agiu de uma forma atrevida. Ao ele colher lenha no sábado, ele estava dizendo o seguinte: eu desafio a Deus e a quem quer que seja, e ninguém tem nada a ver com isso. Ok? Então, eu quis contextualizar isso um pouquinho mais para você perceber que muitos dos argumentos contra a doutrina do sábado não têm sentido e são resultado de uma má compreensão do texto bíblico, de uma compreensão muito parcial, diríamos assim, em parte, não é? Daquilo que o texto ensina, tá? Então, o que nós vemos aqui em Êxodo, voltando, né, saindo do campo das objeções, o que nós vemos aqui em Êxodo é que o sábado foi destacado por Deus, em Êxodo 35, antes de ele falar acerca das ofertas para o tabernáculo. Então tem uma relação. E curioso que o texto diz no versículo 2 que eles deveriam trabalhar 6 dias, mas o 7º dia seria santo. Isso aqui nos lembra de Êxodo 20, 8 a 11, né? E também de Gênesis 2, 2 e 3, né? Quando o sábado foi separado por Deus como um dia especial na criação, em Gênesis 2, 2 e 3. Então Deus abençoa e santifica o sábado antes da existência de Israel. Isso demonstra que o sábado não era só para Israel, porque ele foi dado por Deus aos nossos primeiros pais.
E uma outra coisa que diz aqui o texto, do verso 2, ó, o sábado do repouso solene ao Senhor. Então o sábado é solene ao Senhor. Se é solene ao Senhor e se é santo, não é apenas para os israelitas. Não é dos judeus. O sábado é do Senhor, não é dos judeus. Tá? E aí depois, você vai aqui para o restante de Números 35, e depois que Deus fala da doutrina aqui do sábado, ele manda construir o santuário, né? O tabernáculo. Você percebe aqui que tanto o sábado quanto o tabernáculo que Deus pede para construir tinha o propósito de mostrar a presença de Deus na vida humana. Olha que interessante. Enquanto que o sábado mostra a presença de Deus no tempo, o santuário, o tabernáculo, mostra a presença de Deus entre o seu povo no dia a dia. Isso aqui é muito interessante. Em Gênesis 3:8, é dito ali, quando Deus foi atrás de nossos primeiros pais após terem pecado, diz que Deus andava no jardim pela viração do dia. Ou seja, todas as tardinhas, né, Deus vinha até o Éden. Muito provavelmente a pessoa de Cristo. Eu não posso dizer para você se em algum momento o Pai e o Espírito Santo também tinham essa relação íntima com Adão e Eva. Eu creio que sim, no mundo sem pecado, mas o texto não nos fala, então é melhor silenciarmos a respeito disso, porque até mesmo a revelação de Deus é tão misterioso, tão profundo, que até durante a eternidade Deus foi se revelando progressivamente para os anjos, não é? Agora, o que você percebe? Em Gênesis 3:8, Deus às tardinhas, ele vinha manter aquela relação com os nossos primeiros pais. Só que o sábado era diferente. Você vê que Deus abençoou e santificou o sábado, porque o sábado, além de marcar o término da criação, marca a presença de Deus no tempo. Então nós podemos deduzir que enquanto ao longo da semana o hábito, não quer dizer que fosse sempre assim, Deus poderia passar muito mais tempo, né, com seus filhos, mas no sábado você vê o Criador do universo inserido de uma forma ainda mais direta no tempo com suas criaturas. Então o sábado marca a presença de Deus no tempo, de uma forma muito especial. E o tabernáculo marca, a construção desse tabernáculo marca a presença de Deus no dia a dia com o seu povo. Indo para a parte de segunda-feira, Deus mandou trazer ofertas para a construção desse tabernáculo. Tá? Deus precisava de duas coisas principais para a construção desse tabernáculo, que ia servir como recurso pedagógico para ensinar a salvação. Deus precisava de recursos e Deus precisava de pessoas. Tá? Vamos ver como que Deus atuou para que ambas as coisas fossem possíveis. Em relação a recursos, você percebe aqui, ó, em Êxodo 35, vou ler aqui a partir do verso 4, olha o que Deus fez, o que ele pediu. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, e segue uma lista aqui de materiais que Deus pediu. A primeira coisa que devemos destacar aqui é a oferta ao Senhor, que tem que ser de um coração disposto e voluntário. O que isso nos mostra, queridos? Que as ofertas voluntárias fazem parte do culto de adoração. Deus pediu ofertas. Por quê? Porque o trabalho para Deus precisa ser mantido por nós mesmos, né? Deus é o dono da prata e do ouro, diz Ageu capítulo 2, verso 8. Mas Deus nos convida para fazermos parte disso, nos abençoando com recursos que vêm dele mesmo, para que possamos contribuir com a propagação do reino de Deus. E aqui Deus pede essas ofertas voluntárias. E aqui no capítulo 36, verso 5,
Olha o que aconteceu, amigos. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. O povo tinha um coração tão disposto a contribuir que Moisés teve de pedir para parar de trazer ofertas. Você imagine o quanto a pregação do evangelho avançaria se nós fôssemos assim. Se nós levássemos uma quantidade de ofertas para a igreja como povo de Deus, ao ponto de os líderes dizerem o seguinte: olha, parem de trazer porque já é demais. Já pensou? Apressaríamos e muito a volta de Jesus se tivéssemos esse coração disposto. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala da importância das ofertas voluntárias para a pregação do evangelho. Aqui eu já não estou nem falando do dízimo, que é uma obrigação que é sagrado diante de Deus. É um princípio de adoração e de ordem moral, inclusive, se você ler Malaquias 3, 8 a 10. Mas não vou entrar nesse ponto agora. Mas olha o que diz aqui, 2 Coríntios 9, 6 e 7. Ó. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, o apóstolo Paulo falando das ofertas, né? Quanto mais generosos nós somos, mais bênçãos colhemos. Não é aqui não é comprar a Deus por meio do dinheiro, não é isso. O que Deus abençoa é o coração voluntário. Se você der do que você tem e o que você tem são apenas algumas poucas moedinhas, se isso for de coração, Deus aceita essas poucas moedinhas, porque é de coração. Essa verdade está em Lucas 21. Agora, você não pode usar como desculpa aqui a viúva pobre, sendo que você não é uma viúva pobre, né? Então a viúva pobre deu uma oferta muito menor que a dos outros, aqui em Lucas 21, 1 a 4. E Jesus disse que a oferta dela foi muito maior, porque ela deu de tudo que ela tinha. Então a quantidade importante Paulo fala, quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Mas o mais importante ainda é aquilo que vem do coração. Se você dá de oferta, por exemplo, R$1.000, mas não é de coração, não vai contribuir muito para a sua adoração. Vai contribuir para a pregação do evangelho, mas para a sua adoração não. Agora, se você dá de oferta R$50 e é realmente tudo que você pode, é tudo que você tem e é de coração, isso sim contribui para a adoração. Tá? Então leia também Lucas 21, 1 a 4, tá ok? Então Deus precisava de ofertas, as ofertas vieram, mais ainda do que era necessário. E Deus também necessitava de recursos humanos. Para isso, o Espírito Santo deu dons naturais e espirituais para as pessoas realizarem as obras artísticas para o santuário. Tá? Eu gosto muito desse texto, Êxodo 35, 30 a 35. O Espírito Santo, Deus chamou a Bezalel e a Aholiabe e os capacitou para realizarem obras artísticas. O que isso aqui nos ensina de lição? Que tanto os recursos financeiros quanto os recursos humanos vêm do próprio Deus. Deus trouxe recursos financeiros para a construção do tabernáculo e também recursos humanos. Ou seja, o Espírito Santo é a fonte de todo dom. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus não é contra a arte. Deus é contra a veneração da arte. Eu já recebi mais de uma vez perguntas dizendo o seguinte: Leandro, não seria pecado, por exemplo, um desenho de Jesus numa lição da escola sabatina ou numa lição de escola dominical? Não é pecado nenhum. Isto é uma arte que está ilustrando uma verdade. Ninguém está venerando esta arte. Então Deus deu dons a esses homens e até mesmo os querubins do santuário que estavam no lugar santíssimo sobre a arca foram construídos.
desenhos, bordados. Então Deus não é contra a arte, Deus é contra a adoração ou veneração da arte. O que o primeiro e o segundo mandamento proíbe, especialmente o segundo, é a veneração ou adoração de uma obra de arte, como por exemplo venerar santos. Isso sim é pecado à luz do texto bíblico. Agora, obras de arte com propósito ilustrativo, de embelezamento, a Bíblia não é contra isso. Veja, por exemplo, aqui o santuário, tá bom? Então aqui nós falamos já na parte de segunda, né? Já falamos aqui da parte de segunda, vamos para a parte de terça. O tabernáculo construído. Aqui você vai ver uma coisa muito interessante. O evangelho em forma de símbolos. Aqui eu vou dar um panorama para você, tá? Mas quando o tabernáculo é construído, Deus aqui pode agora ensinar o evangelho para o seu povo. Deixa eu mostrar aqui para você algumas coisas. Eu quero ler aqui um texto. Ele não está na lição, mas esse texto seria importante você usá-lo no seu estudo da lição e você compartilhar com a classe também, tá? Hebreus 4:2 fala uma verdade aqui que você deveria transmitir para a sua classe. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Aqui está falando do povo de Israel, do povo da antiguidade. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui fala que o povo antigo acabou recebendo a palavra de Deus, mas que esta palavra não foi acompanhada pela fé. Mas outra coisa aqui que é dito é o seguinte, também a eles foram anunciadas as boas novas, tá? Também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ou seja, assim como a igreja cristã recebeu as boas novas, só que de uma forma mais plena na pessoa de Jesus, os israelitas também receberam as boas novas. Então o evangelho foi comunicado para eles através do tabernáculo. E existiam no tabernáculo algumas coisas muito interessantes, que propiciavam a compreensão do evangelho. Primeiro, existia um sacrifício diário e um anual. No sacrifício diário, um cordeiro era sacrificado no lugar do pecador. Então, o que eles entendiam? Que para eles viverem, alguém deveria morrer. Outra coisa no sacrifício diário, Deus mostrava para eles o quanto ele aborrece o pecado, porque alguém deveria morrer. Lembra Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte. Então, através do cordeiro, Deus ensinava que um salvador viria e através do cordeiro, Deus ensinava que o salário do pecado é a morte. Olha que interessante, o evangelho sendo ensinado para eles no tabernáculo. Também aprendemos no sacrifício diário lições de perdão. O pecador era perdoado quando o cordeiro morria no lugar dele. O sangue, né, era jogado ali no santuário, né, indicando que aquele pecado que havia sido transferido para o cordeiro ia também para o santuário, ou seja, Deus trabalhava com o pecado de uma forma total para livrá-lo, para tirá-lo do seu povo, e mostra também que Deus salva o pecador arrependido. Agora, no serviço anual, tinha um serviço anual chamado Dia da Expiação. Já que o sangue do cordeiro era jogado para o véu do santuário, que separava ali o lugar santo também do Santíssimo, mas ali no véu do santuário de entrada, o que acontecia? O santuário ficava impuro, sujo, tinha sangue. Então tinha que ser feita uma limpeza. Esta limpeza representava o juízo. Deus, em sua obra de juízo, fazia essa limpeza do santuário, tirava todos os pecados do povo do santuário e erradicava definitivamente o pecado da existência deles. Aqui eles aprendem sobre a doutrina do juízo no dia da expiação, não é? Então essas lições do evangelho eram ensinadas para eles. Eles viam aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles aprendiam que o salário do pecado é a morte, eles aprendiam que podiam ser perdoados pela morte de um substituto, e eles aprendiam que um dia haveria um juízo. E eles aprendiam também que um dia Satanás
iria pagar por todos os pecados que levou as pessoas a cometerem. Porque tinha um bode no dia da expiação, tinha um bode para o Senhor e outro para Azazel. O nome Azazel se refere a um demônio do deserto, de acordo com vários eruditos, especialmente judeus, não é? Então, Azazel era responsabilizado. Ele não fazia expiação no sentido de limpar pecados, porque porque o cordeiro, o bode morto, já fez essa expiação. E Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Então este bode vivo, ele fazia expiação em que sentido? Não de limpar o pecador do pecado, mas expiação no sentido de ser responsabilizado pelos pecados que levou outros a cometerem. E este bode no deserto nos mostra Satanás durante o milênio, sozinho aqui na terra com os demônios, sem ninguém para tentar. Ou seja, Deus no ritual do santuário mostrava o evangelho, o juízo de uma forma clara para o seu povo. Mostrando-nos o que, queridos? Que sempre existiu apenas um plano de salvação, apenas uma solução para o pecado desde o início, ok? Indo para a parte de quarta-feira, na parte de quarta-feira percebemos a presença de Deus no tabernáculo, tá? Quando você lê ali, especialmente Êxodo 40, 34 a 35, você vê que Deus, durante a dedicação do templo, a presença gloriosa de Deus se manifestou no tabernáculo, tá? E esta maneira visível, como se manifestava na nuvem, depois a glória de Deus era manifesta ali a partir da arca, né? Aquilo era chamado de Shekinah. Isso nos mostra, queridos, uma conexão íntima entre Deus e o seu povo. Deus é um ser glorioso, santo, é um fogo consumidor do pecado, como diz Hebreus 12:29 ali, né? Então Deus não pode estar pessoalmente com o seu povo em glória porque o seu povo não consegue contemplá-lo por causa da natureza pecaminosa. Eu já expliquei num outro momento, né? O pecado é como um combustível. Se você e eu entrarmos em contato com esse Deus santo e glorioso, somos consumidos no mesmo instante. Então é quando Jesus voltar e glorificar a nossa natureza, preparar o nosso ser, aí nós poderemos estar na presença de Deus novamente. Mas Deus, ele tem saudades do seu povo. Ele quer se comunicar com o seu povo. Então, através do tabernáculo, Deus ali manifestava a sua glória, de uma forma que ele pudesse se aproximar um pouquinho mais do seu povo e de uma forma que o seu povo sentisse a sua presença restauradora e salvadora. Então, Deus faz questão de se aproximar do seu povo. Ou seja, o deísmo, né, que é um sistema, que é um tipo de crença que Deus criou o mundo e deixou o mundo a seu bel prazer, o deísmo não se sustenta à luz das Escrituras. Porque Deus, ele não se afastou do seu povo, ele sempre se aproxima, ele sempre está em busca do ser humano. E aí na parte de quinta-feira, olha que interessante que a lição fez. A relação, da mesma forma que Deus, com a Shekinah, com a sua glória, habitou entre o seu povo, Cristo habitou com o seu povo através da encarnação. Olha que interessante. A glória de Deus manifesta no tabernáculo simbolizava também a encarnação de Cristo. Deus estava com Israel, naquela glória manifesta no tabernáculo, e Cristo é o Deus conosco através da encarnação. Que verdade preciosa! E eu vou ler aqui para você João 1,14. João 1,14 é um texto espetacular. Ele mostra tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus Cristo. Diz assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Cristo é chamado de Verbo, aqui está falando que ele é o agente ativo da criação, a palavra criadora da criação. Então aqui está falando que ele é Deus. E quando diz que ele habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós, obviamente aqui fala da sua encarnação. Eu queria relacionar esse texto aqui com você para finalizarmos a lição com Êxodo 25, 8. Presta atenção nisso aqui, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esta palavra habitar em relação a Deus habitando com o povo no santuário, né,
tem tudo a ver com essa palavra aqui no Novo Testamento, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, da mesma forma que Deus habita com o seu povo no tabernáculo, Cristo habita com o seu povo num corpo humano. Misteriosamente, a natureza divina do verbo se mescla com a natureza humana. E é por isso que o evangelista Mateus, em Mateus 1:23, comentando Isaías 7:14, ele disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Através da encarnação, Jesus é o Deus conosco. Só que agora o santuário, o tabernáculo que Deus escolhe é um corpo humano, para Deus viver entre o seu povo, salvá-lo, ensinar lições e preparar os seus filhos para que proclamem a mensagem de salvação, para fundar a igreja cristã. Então veja uma íntima relação entre o tabernáculo terrestre e a encarnação de Cristo. E para finalizar, a lição nos mostrou, queridos, algo de maravilhoso. Chegará um dia em que Deus habitará pessoalmente e definitivamente com você e comigo. Você não tem vontade de conhecer a Deus? Eu tenho muita vontade de conhecer a Trindade. E eu quero que você escreva uma coisa nos comentários. Depois que eu ler esse texto de Apocalipse 21:3, eu vou te pedir para escrever uma coisa nos comentários, que eu quero levar você a refletir nisso, tá? Olha o que diz o texto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada ou enfeitada, né, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Vou ler aqui o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E complemento com Apocalipse 22:4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Que texto incrível! Esse texto mostra que vai chegar um momento, após o milênio, que a cidade santa vai descer aqui na terra. Deus mesmo vai habitar com o seu povo, ou seja, o planeta Terra, amigos, será a capital do universo. Hoje Brasília, diríamos assim, é a capital, não é? O Distrito Federal, né? Cada estado tem a sua capital, mas Brasília é o Distrito Federal porque ali moram os presidentes da República, né? Pois Deus, o Criador do universo, morará conosco. E aqui o planeta Terra será a Brasília, diríamos assim, do universo, porque Deus estará conosco. Deus escolheu fazer com que a sua cidade santa descesse nesse planeta, que é um grãozinho de areia em comparação com o universo. Veja o tamanho do amor de Deus por nós. E o texto diz que por causa da nossa presença constante com o Criador, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte não vai mais existir porque nós estaremos ligados à fonte de toda a vida que é Deus. O pecado terá sido erradicado definitivamente. Você já pensou como será viver sem ter medo de morrer? Ou sem ter medo de alguém que você ama morrer? Vai ser maravilhoso. Um estilo de vida em que você não tem mais medo, em que você não tem mais dor. E aí eu quero lhe perguntar uma coisa, com base em Apocalipse 22:4, aqui é dito que nós vamos contemplar a face de Deus e que o seu nome, ou seja, o seu caráter, né, vai estar na nossa... Nós vamos refletir o caráter de Deus. Eu tenho muita vontade de conhecer a Trindade, quero conhecer a Jesus, quero conhecer o Pai e tenho uma grande curiosidade de conhecer a pessoa do Espírito Santo. Escreva aqui nos comentários, você tem curiosidade de conhecer qual das 3 pessoas da Trindade? Eu sei que você quer conhecer as 3 pessoas, mas qual destas mais desperta a sua atenção e curiosidade? Escreve aqui nos comentários. Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo?
Escreve aqui nos comentários que eu vou olhar a sua resposta e vou estar curtindo ali para eu saber o que vem ao seu coração quando você sabe da oportunidade que terá de conhecer a Deus. Então escreve aqui nos comentários. E aí eu finalizo com Apocalipse 21, 27, que diz o seguinte, ó: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, deixará de existir. E no verso 22, nela, na cidade santa, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Esse texto, alguns pensam que o santuário vai ser destruído por causa disso. Não, eu não creio nisso. O que eu creio é que o santuário celestial vai perder a sua função, né? O santuário celestial tem uma função. Jesus Cristo lá é o nosso sumo sacerdote. Mas quando todo pecado e pecadores forem extintos, quando todo o plano de salvação estiver concluído, o santuário perde a sua função. Então eu não creio que Deus vai jogar abaixo o seu santuário, mas eu creio que ele será ali um monumento decorativo e que ele perde toda a sua função porque Deus mesmo está habitando com o seu povo e porque todo o plano de salvação terá sido concluído. Se você quiser estudar ainda mais profundamente a Bíblia comigo, quero convidar você a fazer parte da comunidade Na Mira da Profecia. É uma comunidade de alunos valorosos que querem se preparar para o tempo do fim, estudando Daniel e Apocalipse de uma forma profunda. Para você ter uma ideia, uma das aulas minhas tem mais de uma aula, com um conteúdo, com um guia de estudos aí de 12 páginas. Outra tem 17 páginas. Então eu não estou brincando de estudar a Bíblia e as profecias com os meus alunos. Então eu gostaria que você fizesse parte, para que tivesse um acompanhamento ainda mais pessoal e direto comigo. Vou deixar o link aqui na descrição para que você conheça mais sobre a comunidade, escolha um dos planos para você ajudar na manutenção desse projeto. E aí você pode ter certeza, a tua compreensão sobre Deus, sobre as profecias, sobre o tempo do fim será muito mais ampliada. Temos muita coisa para aprendermos juntos. Então vá na descrição do vídeo e se inscreva. Tá bom? Deus te abençoe, um abraço e aguardo você então lá na nossa comunidade.